Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal The Enlighten. Hoje nós estamos recebendo a Ana Paula Ala. Ela tem um propósito muito interessante, que é de mentoria e coaching jurídico. Ana, obrigado por você estar aqui. É um prazer receber você aqui na nossa salinha aqui da Enlighten. A gente tem realmente buscado gestores que inovam nas suas carreiras pessoais, seja fora dos crachás, né, para conseguir demonstrar para você, advogado que nos ouve, estudante de direito, que há outras possibilidades que não apenas aquelas mais tradicionais do campo do direito. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal, Ana, como você chegou nessa sua atividade, né? Como que isso despertou interesse em você? Bacana. Bom, Felipe, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Super bacana a estrutura, parabéns aí pela essa iniciativa. Bom, eu sou advogada, sempre serei advogada. Fui gestora jurídica há muitos anos, passaram por mim muitas pessoas na minha equipe, e eu sempre tive esse olhar humano, esse olhar de preocupação em relação à gestão de pessoas. Eu acredito muito que um ambiente saudável, um ambiente colaborativo de trabalho traz resultados muito bons, não só para a equipe jurídica, não só para o dia a dia, mas resultados mesmo para a empresa, né, diretos. E sempre procurei me desenvolver nessa parte de gestão de pessoas. Num certo momento da minha vida, eu comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo e o que eu poderia fazer daqui a alguns anos. Ou seja, eu comecei a pensar em planejamento de carreira como um todo. Não só o planejamento de carreira jurídica, mas para a vida. E eu, na minha geração, acredito muito que em relação à minha geração, a gente aprendeu a ser uma coisa só. Então, você vai fazer vestibular, vai ser advogado e ponto final. Que bom, ou médico, ou engenheiro, né? E eu fui fazer um processo de coaching, né, para poder entender um pouco mais como olhar para a minha carreira e para a minha vida como um todo. E eu gostei muito desse processo. E foi muito produtivo, porque faz a gente parar e pensar sobre questões que a gente sabe que a gente precisa refletir na nossa carreira, mas que a gente vai deixando de lado por conta do dia a dia, da vida e tudo mais. Eu gostei tanto que eu falei, puxa vida, eu acho que eu quero fazer essa formação, né, em coaching para potencializar ainda mais o meu lado de gestora jurídica. Só que, naturalmente, quando eu fiz o coaching e aprendi essas ferramentas e tudo mais, né, eu comecei a ser procurada por pessoas que falavam assim, puxa vida, mas você pode me ajudar? Né? Você pode conversar comigo? Então, o que virava uma conversa começou a virar uma forma estruturada de atendimento para discutir muito carreira jurídica. Porque o que acontece? Né? Eu pego a minha expertise como advogada e gestora, com as ferramentas que eu aprendi, né, e consigo auxiliar outros advogados de início de carreira ou pessoas que foram alçadas a um cargo de gestão, mas você, como bom advogado, sabe que nós não aprendemos gestão de equipe, gestão de pessoas, gestão orçamentária na nossa faculdade. Hoje em dia, até existem cursos que realmente estão mais atualizados em relação a essas matérias, mas a gente aprende na marra mesmo. Então, foi isso, foi um processo natural, onde eu encontrei uma outra forma de exercer um talento que eu sempre tive e que eu fui descobrindo e moldando e lapidando ele. Puxa, que legal. Diz uma coisa para mim, ainda a respeito dessa situação, a gente infelizmente, né, acaba vendo acho que não só no mundo do direito, mas em qualquer multinacional, qualquer grande empresa, né, que a gente acaba passando pela vida, que nos parece que às vezes a falta de tato com o ser humano, ela é estimulada especialmente na cobrança por resultados, né? Há naturalmente uma espécie de confusão com relação à meritocracia, né, e desenvolvimento da pessoa. Né? Na sua posição como gestora, você conseguiria dar para a gente exemplos de situações em que você precisaria entregar o resultado, mas que você conseguiu também ser humana, utilizando essa sua estratégia de mentoria, de coaching com a sua equipe? Claro, sem dúvida. Bom, claro que a gente tem que ter uma mente voltada para a entrega de resultado, né? Uma mente voltada para o negócio. Quando se fala em trabalhar
numa empresa, no mundo corporativo, o jurídico principalmente ainda é visto como um centro de custo. Isso está mudando aos poucos, você nos ajuda com toda a tecnologia para trazer uma visão muito melhor do papel do jurídico. Graças a Deus isso está mudando, mas ainda existe. Então a pressão é forte, é alta e não vai mudar. Esse cenário de pressão e pela entrega de resultado faz parte do jogo. Foi uma escolha do profissional fazer parte do mundo corporativo. Só que o gestor, ao meu ver, tem uma responsabilidade de tentar tornar isso o mais leve possível. A entrega de resultado, para mim, nunca foi sinônimo de pressão insana em cima da equipe. Então, eu acredito, por vários momentos da minha experiência corporativa, o diálogo e a clareza, que eu acredito que essa comunicação, a clareza em relação aos objetivos que devem ser alcançados, é o que falta muitas vezes dentro dos times. Por quê? Porque se o gestor, com toda leveza, com toda clareza, explicar quais são os resultados que se pretende atingir dentro daquele projeto, dentro daquela meta que foi dada para o jurídico, se essa clareza existir, se realmente todo mundo estiver muito alinhado com essa meta, ela vai ser atingida com menos dor. Não estou dizendo que vai ser uma maravilha. Claro que percalços existem, claro que no meio do caminho, quantas vezes o projeto, a meta, ela muda de tamanho ou ela muda mesmo de escopo, e a gente tem que ter essa flexibilidade para se adaptar a essas intercorrências. Mas existem, óbvio que isso realmente foi uma coisa que eu aprendi muito, ferramentas para que isso seja dado com clareza. Então, você pode comunicar ao time, engajar o time para que ele compre a ideia da meta, daquilo que precisa ser alcançado, mas não precisa esfolar o coitado, Essa é uma situação bastante complicada, mas que bom, Porque a gente vê também nessa questão de gestão, principalmente gestão de departamentos jurídicos, uma necessidade que a gente identifica isso principalmente nos ramos de consultoria, mas eu queria que você expressasse a sua opinião com relação, vamos pensar o seguinte, um gestor, que está assistindo a gente aqui, tem uma dificuldade, essa dificuldade muitas vezes pode ser transformada em ansiedade, pode ser transformada num burnout, por assim dizer, O que seria, vamos dizer assim, as principais dicas que você daria para uma pessoa que chega na sua porta dizendo: Ana Paula, pelo amor de Deus, me socorre, eu estou tendo crise de pânico todo santo dia porque eu não consigo entregar as metas. Eu queria explorar um pouquinho com você isso. Claro. Como que um coaching pode ajudar efetivamente na prática? Porque, em primeiro lugar, você tem a formação para ajustar essas questões emocionais. Mas, de outro lado, também você tem uma formação muito interessante, que é a formação da vivência do gestor jurídico. Então, se uma pessoa chega ansiosa ou com depressão, ou realmente se sentindo sobrecarregada, incompetente, algo bastante comum entre os advogados, quais seriam as dicas que você poderia dar para esse gestor nessa situação? Claro. Bom, você está indo para um exemplo extremo que é do esgotamento, do estresse. Eu queria, primeiro, antes de te responder, vou colocar 2 passos atrás e explicar que isso poderia ser evitado se tivesse sido feito um trabalho preliminar de autoconhecimento. Tá. Por quê? O que acontece? Quando a gente é alçado a um cargo executivo, ou quando a gente é promovido estagiário, advogado júnior, pleno, sênior, dentro daquelas hierarquias que cada empresa tem, isso porque a gente está entregando, os resultados se vêm, mas muitas vezes a gente não para olhar e entender como que nossa mente, como o nosso comportamento, o que ocorre com o nosso comportamento frente a uma situação. Então, hoje mesmo de manhã, eu estava atendendo uma pessoa e estava explicando para ela, porque existem mapeamentos de perfis comportamentais aí, diversos assessments aí no mercado, e por que eles
eles existem, né? Para entender como que a cabeça daquele profissional funciona e como que é o seu comportamento frente a algumas situações. Então, estilos de liderança, formas de trabalhar, elas variam de acordo com como o sujeito se comporta. Então, o que acontece? Se você busca esse autoconhecimento e entende como você funciona, por exemplo, perante a uma situação de estresse, né? Como que é o seu comportamento, então, eu sou mais explosivo, eu sou mais distante, eu consigo me distanciar do problema. Então, aquilo ali é um problema, é uma questão, mas aquilo não me afeta, porque eu sei como que eu funciono em relação a essa pressão. Não, eu sou uma pessoa tão emocional, tão passional, que eu sei que enquanto esse problema existir, enquanto essa meta estiver capengando, ou então eu não conseguir entregar, eu vou sofrer, eu sou assim. Então, quando você se autoconhece, você concorda comigo que se a pessoa consegue entender como ela funciona frente a uma situação de estresse, ela já vai estar preparada para ir para aquela situação? Então, ponto número 1. Mas vamos supor, então, que no seu exemplo, essa pessoa não se conhece, não fez nunca nenhum tipo de assessment, e está dentro dessa situação e fala, pelo amor de Deus, me socorre. Primeiramente, a gente tem que entender se é uma situação que necessita apenas um coach, um treinamento, uma assessoria para a gente estabelecer um novo olhar sobre a sua carreira jurídica, ou se também é um caso terapêutico. Porque coach não é terapia e dentro da responsabilidade que um coach tem, ele tem que saber identificar isso. Muitas vezes, isso já passou por mim, a gente agrega o coach mais uma terapia. Explica para a pessoa e ela procura uma ajuda, né? Porque senão a pessoa já chega até você doente, com um problema, porque essas questões de depressão e burnout são sérias, né? E aí, em conjunto, se for realmente necessário uma terapia, ou se for necessário apenas um coach, a gente vai trabalhar, fazer esse assessment, fazer com que a pessoa entenda, por que você está nesse momento doente desse jeito, estressado, deprimido, ou, enfim, com burnout. Por que você está desse jeito? Vamos mapear o ambiente de trabalho dele, o que está sendo esperado por ele. Isso, eles têm consciência, aí vem a clareza novamente. Ele tem consciência daquilo que lhe foi pedido, tá? Ele consegue entregar, ou ele é uma pessoa que diz sim para tudo sem antes avaliar o tamanho do desafio, né? Ele, gestor de equipe, conseguiu montar uma equipe que possa oferecer o resultado que ele esperava, que ele necessita, porque é muito fácil, é uma coisa também que eu falo muito, é muito fácil para o gestor jurídico contratar pessoas do time dele que são idênticas a ele. A gente tem essa tendência, não tem jeito. Porque você concorda comigo que é muito mais legal ter alguém com um perfil muito parecido com o seu, porque você já sabe o que virá e você não vai ter problema. Mas não, tem que ser o oposto. Você tem que falar assim, puxa, se eu sou uma pessoa que sou ligada no 220, vamos supor, né? Eu preciso de uma pessoa com um ritmo um pouco mais diferente, porque isso vai me complementar na hora da análise de uma situação, né? Poxa, eu preciso de uma pessoa com um perfil mais diplomático, porque na minha atuação dentro da empresa existem áreas que são mais sensíveis, onde eu preciso de um perfil menos explosivo. Por outro lado, você também talvez vai precisar de um outro perfil que tenha mais punch, que tenha uma casquinha, sabe? Aguenta um pouco mais as pressões. Se você, como gestor, monta uma equipe desse jeito, né, não só multidisciplinar, nem multitarefa, mas com personalidades e comportamentos que complementam o seu, eu te garanto que você vai conseguir alocar os recursos de uma forma que essa situação de estresse, ainda que venha, você consegue gerenciar melhor. Uma coisa que eu fico sempre analisando, né, principalmente acho que na qualidade de empreendedor, né, são as pessoas que a gente acaba admitindo para trabalhar conosco, né? E a gente nota, por exemplo, que as gerações, né, elas têm comportamentos diferentes
especialmente quando você dá as mesmas tarefas. Então, se você der tarefas para uma pessoa que está na casa dos 40, 50, ela vai trabalhar de uma maneira. Dos 30 aos 40, ainda é bastante parecido. Mas a gente tem notado que essa geração, que é a geração dos millennials, que a gente vê, tem tido bastante dificuldade, em primeiro lugar, em manter-se com um certo tempo, né, para absorver. Então, eles querem viver o máximo de experiências possíveis, e a gente acaba vivenciando estagiários, assistentes jurídicos, até advogado júnior em início de carreira. E uma outra coisa é a questão da subordinação, que acaba complicando a vida do gestor, que já está cheio de outros problemas para resolver. Como lidar com essa geração que, vamos dizer, é uma geração um pouco mais diferenciada daquela geração dos 30 para frente? É uma ótima pergunta e que a gente tem que enfrentar. Qualquer gestor, qualquer empresa precisa enfrentar. E o gestor jurídico, dependendo da faixa etária também do gestor, né, ele tem uma visão do papel, por exemplo, dos estagiários e dos júniores diferente dos novos gestores, os gestores de uma outra geração. Mas, no final das contas, enfrentam as mesmas questões como os millennials, porque eles são muito mais imediatistas, né? E olha só, não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem. Legal. O importante é só a gente identificar e saber extrair o melhor que essa geração pode nos dar, que eu vejo muitos benefícios. E ter a sabedoria para treinar essa geração e entender que as necessidades dessa geração são muito diferentes das necessidades da minha, por exemplo, que já estou na faixa entre os 40 e os 50, já passei dos 40. Então, falta demora para chegar nos 50, mas já passei dos 40. Então, o que acontece? É essa mentalidade que tem que estar azeitada com as expectativas de cada geração. Eu sou muito a favor de uma equipe mista, né, com gerações diferentes. E tem sido uma tendência, inclusive, em muitas empresas e até departamentos jurídicos também, de fazer esse mix, né? Então, tem empresas que, por exemplo, muitas startups, eu não sei se é o caso da Enlight, mas eu conheço muitas startups que eles contrataram muita gente jovem, muitos millennials, mas perceberam a necessidade de contratar também os da geração X, por exemplo, né? Por quê? Porque para fazer esse mix e extrair o melhor de cada um. Então, em relação aos millennials, o que eu sugiro, assim, né? Que eu tenho um olhar diferenciado em relação às expectativas. Por quê? Existe um imediatismo maior em relação aos resultados. Dinheiro não é tudo. É importante, mas não é tudo. O reconhecimento também é importante, a autonomia também é importante. Mas como é que eu vou dar autonomia para uma pessoa que ainda é júnior? Dentro do escopo de trabalho dela, né? E o que eu percebo também é a questão da flexibilidade, né? Então, se a pessoa está num ambiente onde ela consegue ter uma flexibilidade maior de tempo, de local de trabalho, isso é um valor então os valores é que mudam, entendeu? Então, é esse olhar que é necessário que a gente tenha, né? Para que você extraia o melhor de cada geração e não manter uma equipe totalmente millennials ou totalmente de outra geração, como a minha. Eu acho que esse mix é muito saudável. Bacana. É bastante interessante isso. E, pessoal, como é interessante trazer a Ana Paula aqui justamente para explicar esses perfis comportamentais que muitas vezes não são ignorados na hora de uma análise curricular simples, né? Uma simples ficha de currículo, né? No currículo a gente tem informações mais objetivas, mais claras, né? E veja como é importante isso para nós advogados que não temos formação em gestão, né? Precisamos trabalhar essa questão, mesmo com o auxílio de RH, ainda acabamos por ter falhas naturais, né, de qualquer gestor aí que acaba fazendo sua opção errada. Eu sempre, quando fui contratar alguém, é claro que o conhecimento técnico, o currículo, né, ali o papel, claro que ele
é importante? Poxa, a pessoa investiu na sua educação e formação, nas línguas, né, em cursos extracurriculares, mas como que ela se comporta? Né? Eu acredito muito que a entrevista, tem muito gestor que terceiriza o processo seletivo de cargos mais júniores. Eu nunca fiz isso. Eu trazia minha equipe junto comigo, porque os júniores e os estagiários trabalhavam comigo, óbvio, mas muito mais no front com os advogados, então eu sempre pedia que eles participassem, mas eu ia quem já fez o processo seletivo comigo sabe disso, que eu ia inclusive na dinâmica de grupo a primeira lá, porque o comportamento daquele candidato, naquele momento onde ele está mais solto, ele não está só na entrevista comigo, a entrevista final, né, é que a gente enxerga se essa pessoa toma iniciativa, né, ela trabalha bem em equipe, ela se comunica bem, né? Então é muito importante esse momento do processo, né? Hoje a gente tem as RH Techs, né, que a gente fala, que ajudam na seleção dos currículos e tudo mais, que eu acho ótimo, mas gente, é um ser humano ali, você concorda? Então, olhar para ele, como ele se comporta, porque comportamento, né, a gente azeita ali, a gente azeita aqui, né, mas não é uma questão técnica. A questão técnica, a gente dá um curso, a gente ajuda, precisa melhorar o inglês, vai lá, vai estudar, a gente, né, precisa fazer uma formação específica em data privacy, porque não aprendeu isso, não tem essa, ótimo, que bom, mas como é que você aprende, como é que você ensina uma pessoa a ter iniciativa? Como é que você ensina uma pessoa questões até de princípios éticos, né? De confidencialidade, de como se portar numa situação onde o seu comportamento vai ser muito mais importante do que o próprio conhecimento técnico. É verdade. É um desafio mesmo para o gestor, né? Imagino, nossa, é muito mesmo. Pessoal, a gente está encerrando aqui nossa entrevista. A gente quer agradecer muito, Ana, pela sua presença aqui, realmente muito rica, né, a sua fala, tenho certeza que ajudou, né, tantas pessoas que nos ouvem, que nos assistem nos canais aí da Enlighten. E, Ana, dê o seu recado, como é que uma pessoa faz para procurá-la, né, caso tenha interesse, esteja enfrentando alguma dificuldade de natureza corporativa, ou simplesmente, né, fazer uma mentoria de carreira, que é o que você se desenvolve, como que ela pode procurar você? Obrigada, foi uma satisfação estar aqui, espero ter contribuído um pouco mesmo. Eu tenho minha página no LinkedIn, Ana Paula Alla, H-A-L-L-A, onde vocês podem entrar em contato comigo. Eu também produzo conteúdos, eu tenho uma página no Instagram que é APH_Jurídico 4.0, onde também a gente fala sobre alguns assuntos. E entrando em contato comigo através desses dois canais, a gente pode conversar e no que eu puder ajudar vai ser uma satisfação. Eu também tenho alguns workshops aí em vista, acabei hoje de publicar um que também fala sobre a importância da construção da sua marca pessoal para desenvolvimento de carreira. Então, é isso, me seguindo lá no LinkedIn, vocês ficam atualizados. Continue acompanhando o nosso canal da Enlighten, o podcast Lightercast, que a gente também divulga nas plataformas do Deezer e do Spotify, para que você continue observando como gestores jurídicos dessa geração estão inovando através das suas ferramentas além do direito. Até mais!